Olá, amigas e amigos do Justificando, aqui quem fala é André Zanardo, diretor de redação do Just. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Olha que eu tava morrendo de saudade de vocês, isso é muito sério, gente. Se você tá conhecendo a gente aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Prepare-se para conhecer hoje uma das mentes mais inquietas e progressistas e interessantes aqui do nosso país. Você pode nos escutar todas as segundas-feiras às 9 da manhã na 98.9 FM, se você estiver em São Paulo e região. E, claro, hoje nessa apresentação segue comigo minha companheiraça de bancada, querida Mabô. Fala, galeres! Também já tava com saudade de vocês. Tava com saudade de ler comentários. Como vocês sabem, a gente lê aqui algumas coisas que vocês mandam pra gente. Se vocês quiserem, é só entrar nas nossas redes sociais, @_justificando no Instagram e no Twitter. E no nosso e-mail, se vocês quiserem mandar alguma coisa mais elaborada, a gente também lê e fica super feliz. É redação@justificando.com. No Facebook também é só jogar Justificando ali na busca, que aparece nossa página. Você pode se tornar um super fã, porque a gente tem conteúdo todos os dias, várias notícias, textos. Fãs. Vários superfãs, eu já sou superfã da página. Que ótimo. Que bom, né? Que pelo bom, menos, né? Que bom que você é. A Simone tá aqui falando, nossa, já falei o nome da convidada. Já deu spoiler. Já dei spoiler. Bom, só aproveitando, eu queria agradecer um comentário de uma querida no nosso Instagram, a Laís. Disse, me emocionei nesse episódio, ela tá falando do episódio do Marighella, com as palavras dos companheiros que conviveram com Marighella, lindas histórias e belíssimo trabalho de vocês. Um abraço de uma ouvinte nova que descobriu Justificando graças a uma indicação do Spotify semana passada. Tô amando. Fantástico. Fiquei feliz. Olha, que o Spotify tá ajudando a gente. Achei muito ótimo. bom. Isso O algoritmo favoreceu, né? Dessa vez sim. E o outro comentário que eu queria agradecer é do Luan Goulart, que é um fofo, que também sempre compartilha nas redes. Ele é um querido. E ele falou que os dois maiores, né, os podcasts que ele mais escuta são o nosso e o da Diva Depressão. E eu fiquei muito honrada de estar junto com a Diva Depressão, porque eu amo eles, velho. É isso aí, Luan. Porra, valeu, responsa. Brigadaço. Bom, gente, só queria finalizar aqui falando que a gente tinha que pedir desculpas pela falta do episódio na semana passada. A gente teve um contratempo com um dos nossos convidados, não rolou o programa por uma questão de agenda, mas a gente segue na próxima semana com a devida normalidade, só alegria toda quinta-feira. É isso aí, quinta-feira tamo de novo. Então, se você tá escutando a gente aqui pela rádio ou pela primeira vez, não esquece aí de seguir no seu player de podcast, no seu agregador favorito. Pode ser Spotify, pode ser o que você quiser. Bom, a ideia do programa de hoje surgiu em um dos nossos episódios conversando com a Esther Solano, e a gente estava falando sobre a ascensão dos evangélicos conservadores no Brasil. Aí passa alguns dias, chega um texto na redação com o tema O Cristofascismo Golpista, da nossa querida Simone, que tá aqui com a gente hoje. E daí pronto, né? A coluna feminista estava dizendo que esse levante também tá acontecendo na América Latina, mais precisamente na Bolívia também, e isso se tornou um termômetro dentro da análise sobre a guinada à extrema-direita que tá rolando por aí. Bom, por isso a gente trouxe duas mulheres que são estudiosas do assunto, que vão poder explicar os detalhes de porquê e como funciona esse processo todo, né? Então, para abrir essa mesa, eu já chamo uma das maiores parceiras do Justificando, que é coordenadora de uma coluna maravilhosa e absolutamente necessária, chamada Feministas. Ela é feminista, evangélica, progressista, tá na linha de frente do Just nessa área. Simone dos Anjos, ela é graduada também em Ciências Sociais pela Unifesp, mestrando em Educação na USP e foca seus estudos aí diante da relação entre antropologia, educação e diversidade. Bem-vinda, Simone. Eu não canso de dizer que seu trampo é foda. A casa é sua. Obrigada, André. Obrigada, Mabô. Aí pra galera que segue o Just nas redes sociais, que curte meus textos, que fica dando boquinha aberta. Acho que todo mundo fica assustado quando eu meto um louco lá e boto alguma coisa de feministas lutando pela legalização do aborto e são crentes, né? E a galera fala, não, isso não é possível. É possível, né? Assim, e que bom que você tá aí pra mostrar que é possível. Que não é uma coisa irreconciliável. Eu sempre gosto de dizer que não é porque a pessoa professa uma fé que ela abriu mão dos direitos laicos dela, das liberdades laicas, né? Porque a gente tem um senso comum aí que quando a pessoa professa uma religião, ela abre mão das liberdades laicas, ela assina um termo lá que ela não vai reivindicar direitos, não vai mais discutir política. Não existe isso. Claro. Eu acho que há uma vontade de que exista isso. A gente está num país aí colonizado pelo cristianismo, e essa colonização cristã europeia
escravocrata, ela sempre se apoiou na religião cristã católica, mas recentemente a gente está vivendo essa questão das igrejas evangélicas em ascensão na política. Ela sempre se baseou nesse pilar religioso de uma forma de manter a sociedade sob controle. E é isso que a gente vai discutir então agora daqui a pouco. Bom, somando aqui nessa mesa, majoritariamente feminina, a gente trouxe uma amiga colombiana, também estudiosa do assunto, a Marjorie Moura Grisales, doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela é editora executiva da revista Sur, faz parte do programa Fortalecimento do Espaço Democrático da Conectas Direitos Humanos. A Marjorie trabalha principalmente com os temas religião, ética, gênero, teologia feminista e sexualidade. Bem-vinda, Marjorie. A última revista Sur da Conectas está falando justamente desse tema, né, do podcast de hoje, né? Sim, oi, tudo bem, todo mundo? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um oi para todo mundo que está escutando. Então, a revista Sur, ela traz uma discussão mais ampla por conta dessa perspectiva de direitos humanos e do Sul global. E o tema da religião foi religiões e direitos humanos. Então, tentando um pouco sair também desse debate meio hegemônico, assim, do cristianismo. É claro que pelo contexto, pela conjuntura atual brasileira, regional, latino-americana, é importante fazer uma avaliação sobre essa participação cada vez mais forte, mais estridente dos evangélicos na política, porém há outros elementos religiosos envolvidos também, tanto na luta por direitos quanto na restrição de direitos que vem desde a religião. Então, a edição 29 da Sur, convido todo mundo para acessar e ler. Traz alguns textos dos quais eu vou citar também ao longo da nossa conversa, mas ela é um pouco mais ampla, né, na discussão assim, de religião, mais do que política, religião e direitos humanos, religiões e direitos humanos no Sul global. Então, para quem não conhece a revista Sur, ela é da Conectas. A Conectas aí é um expoente dos direitos humanos aqui no Brasil. Qualidade absoluta, se você não conhece, vai lá conhecer. E bora começar, Mabu? Bora. Partiu. Recentemente, a América Latina, uma região tradicional e historicamente católica, tem visto a ampliação dos movimentos evangélicos que passaram a atuar cada vez mais na esfera política. No Brasil, especificamente, temos cerca de 60 milhões de evangélicos, 30% da população, e nas últimas eleições elas tiveram cerca de 15% da representação na Câmara dos Deputados. Um estudo publicado em 2017 pela consultoria Latino Barômetro estimou que quase 1 em cada 5 latino-americanos era protestante, com picos de 41% e 39% na Guatemala e em Honduras. Esse peso dos evangélicos tem afetado, inclusive, relações internacionais, pois muitos deles fazem pressão interna nos seus países para mudar a embaixada, por exemplo, de Israel para Jerusalém. Bom, essa é uma realidade cada vez mais regional que passa a compor o imaginário social latino-americano. Só para citar alguns episódios que tiveram grande influência dos setores evangélicos, a gente tem a campanha pelo não no referendo que tratava dos acordos de paz entre o governo da Colômbia e as Farc, em 2016, o apoio ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff no mesmo ano, e agora, mais recentemente, o apoio ao golpe militar que depôs o Evo Morales na Bolívia. Então temos aí uma série de indicativos de como esse grupo já está atuando em peso na sociedade latina, né? Com certeza. E aí eu já começo jogando aqui para vocês, para tentar entender quando começou a ocorrer a ascensão das igrejas evangélicas no país e na América Latina, e a partir de qual momento ela começou a interferir na vida política institucional. Quem que pode seguir, né? Pode falar assim, claro. Bom, eu acho que isso aí você tem, para essa pergunta, você tem várias respostas. Tem respostas do âmbito cultural, você tem respostas do âmbito dos estudos da religião, você tem a área estudos do âmbito da área da ciência política. Eu vou como a gente tem pouco tempo, e também a ideia não é encher todo mundo de dados, eu vou trazer um resumão, recorte, mas um resumão um pouco de que esse movimento não é recente. Então a gente analisa aí que esse movimento da influência das igrejas evangélicas, protestantes de modo geral, no mercado financeiro, na televisão, na cultura popular e na política, ela vem aí do final da década de 70. Então o que a gente está vendo agora é um processo que não foi de uma hora para outra. Acho que a Jaqueline falou uma coisa, a Jaqueline Moraes Teixeira, que é bastante interessante, que a gente evidencia a religião evangélica, mas a gente não visibiliza uma outra religião que influencia muito
na formação política da Latinoamérica, que é a Igreja Católica. Sim. O que acontece? Essa invisibilização, ela já parte do princípio que a Igreja Católica ela sempre esteve entranhada no Estado. A Igreja Católica sempre teve grandes expoentes. E é verdade. Sim, sempre teve grandes expoentes na área de direitos humanos, principalmente nas santas casas, nos orfanatos, nas pastorais carcerárias. Então, ou seja, naturalizou-se a presença da Igreja Católica no Estado de modo geral. O que acontece é que a Igreja Católica ela não tem um discurso que agrada ao mercado mesmo financeiro no ponto de vista do consumismo, né? É claro que a Igreja Católica é bastante rica, tal, mas o perfil mesmo de cosmogonia da Igreja é um perfil da abdicação, da culpa, enfim, da não luxúria, até que a luxúria é um pecado capital. As igrejas evangélicas, por outro lado, elas rompem com a Igreja Católica em vários âmbitos da questão do trabalho, da produção de riqueza, sei lá, quem leu Weber na graduação ou em algum momento da vida vê como que esse espírito protestante que rompe com a Igreja Católica, ele também traz influências importantes na disputa política lá dos Estados-nação, da queda da Igreja Católica para a ascensão dos príncipes, enfim, tudo isso, um resumão. Quando a gente vem para a América como um todo, não só para a América Latina, a gente vê que nos Estados Unidos, a gente tem aí uma figura importante que é o Billy Graham. Ele foi consultor espiritual, vamos dizer assim, conselheiro espiritual dos últimos 7 presidentes antes do Trump. Ele só não foi do Trump porque ele morreu. Porque senão seria do Trump também. O cara é super influente. Sim, o cara é muito influente nos Estados Unidos. Ele tem um museu, acho que na Carolina do Sul ou do Norte, se eu não me engano. Eu não sei muito da história da igreja nos Estados Unidos, não vou dizer muito para não errar, mas o que eu quero dizer é que esse movimento das igrejas neopentecostais, que vinculam os programas de televisão, os programas de rádio, os livros best-sellers, eles não esse comportamento da igreja neopentecostal não nasce no Brasil. Ele vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos. Você tem o Billy Graham, que é considerado hoje o maior evangelista do mundo, esteve em vários países. Em 2003, ele fez uma campanha de evangelização grande no Brasil, que várias denominações protestantes históricas, pentecostais e neopentecostais aderiram à campanha. Por exemplo, a Presbiteriana Independente do Brasil aderiu. Eu sei que algumas Assembleias de Deus aderiram, algumas batistas aderiram, né? Então, ou seja, era um kit de evangelização que as pessoas levavam para suas igrejas, ele cedeu gratuitamente e as pessoas liam essas cartilhas, né? Então, ele tinha muita influência na América Latina como todo e no mundo também, assim. Ele, sei lá, ele evangelizou mais de 190 países lá na biografia dele. E ele também, ele escreveu livros, assim como Benehim escreveu um livro que trata dessa teologia da prosperidade, assim como os programas de TV, eles são bastante fortes nos Estados Unidos e eles, que eu posso dizer, sei lá, quem assiste Greenleaf no Netflix está entendendo um pouco desse ambiente. Assistiu o quê? A minissérie Greenleaf no Netflix, Greenleaf, que fala daquela família de negros, enfim, que são donos de uma igreja e eles são da teologia da prosperidade. Então, ou seja, esse movimento, ele nasce na década de 80 nos Estados Unidos e ele é importado para o Brasil. Na década de 90, final da década de 80, você tem Silas Malafaia, você tem a Rei Soares, você tem a própria IURD, que vai nascer na década de 80, que começa a trazer esse discurso e o uso dos VHS do Silas Malafaia, a TV do R. Soares, que acho que foi um grande uma pessoa importante na TV aberta, foi o R. Soares que abre esse caminho, e também a IURD, que é a Universal do Reino de Deus, na televisão. Então é toda uma tecnologia que ela veio aí importada dos Estados Unidos. Então, assim, esse comportamento das igrejas junto à TV e à cultura popular não é uma invencionice brasileira, é todo um processo aí que vem desde a década de 80. E o panorama na América Latina se assemelha a isso ou não? Então, pensando um pouco o que a Simone trouxe, assim, eu acho que é importante considerar, então, o contexto histórico, político e econômico da América Latina, né, a hegemonia católica que é decorrente desse processo de colonização europeia cristã, então, é uma herança que até hoje é presente, né? Tanto nas formas culturais que a religião toma ou assume na cultura latino-americana e brasileira, quanto também nas contingências, nas complexidades da relação com a política. Porque, um pouco também do que a Simone falou, o catolicismo começa também a perder essa hegemonia. Em algum momento chega também o protestantismo, chega o catolicismo da Europa, depois chega o protestantismo dos Estados Unidos, depois aparece, né, no começo do século XX, o pentecostalismo, e tudo isso se junta a um caldo muito complexo, que é a situação política decorrente também desse
processo de colonização e de escravidão, de desigualdade social. A América Latina compartilha, né, desse contexto e dessa conjuntura política e econômica que ajuda também a entender tanto o crescimento atual dos evangélicos quanto a necessidade também, talvez, dessa efervescência política, né, porque há um projeto de poder e uma disputa de hegemonia entre o catolicismo e o protestantismo, que hoje a gente se vê refletido tanto nos pentecostais e neopentecostais, quanto no campo político, assim, no legislativo brasileiro, por exemplo. Há um campo em disputa. E quem que predomina? São os neopentecostais hoje? Ou então, são os pentecostais? Eu não sei se você acompanha o último... A gente não tem acesso ao último censo, aos últimos censos, de 10 em 10 anos, né? Uhum. Vai sair um novo agora, né? Sim, vai sair, então tá todo mundo Deus esperando. quiser, no caso, né? Porque o Bolsonaro cortou vários questionários do IBGE. Verdade. Literalmente, Se né? Deus quiser, literalmente, se o Deus Bolsonaro... Mas é porque, Desgraça assim, pouca. a pesquisa do IBGE do próximo censo tá totalmente distorcida. Puxa, E a gente corre sérios riscos nos dados. Nossa. Então, Bom alerta, eu nem 10 sabia anos, disso, eu sim. nem me lembrava. E assim, há várias projeções que as especialistas fazem a partir dos dados de 2010, né? E do comportamento também desse campo nos últimos anos, que tem sido muito conturbado, também muito rápido. Então, é difícil fazer uma avaliação sobre o que está acontecendo no momento atual, né? Eu não saberia dizer em termos numéricos quantos... ou qual a diferença entre pentecostais e pentecostais em termos numéricos, é muito difícil, né? O último dado que a gente tem é desse 86% da população brasileira que é cristã, 22,2% seria evangélica, né? Mas dentro desse campo também há uma diversidade muito grande. Uhum. Eu acho que há a possibilidade de que a IURJ, de fato, tenha um número muito alto, e a IURJ é neopentecostal, né? Entendi. Entra dentro desse segmento. E eu acho que é a que mais cresce, talvez. IURJ é universal. A IURJ é a Universal. Igreja Universal do Reino de Deus. Quando a gente vai, assim, eu não trouxe os dados de 2010, mas eu vou falar mais ou menos o que eu penso de cabeça, uma coisa ou outra, que eu sei de cabeça, uma coisa ou outra eu posso não acertar. No censo de 2010, a Assembleia de Deus, com todas as suas vertentes, era a religião que tinha mais adeptos dos evangélicos. Eram 12 milhões de pessoas da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é pentecostal de origem. Ela é uma igreja aí que nasce no início do século XX. A Valéria Vilhena tem uma tese maravilhosa sobre a Frida, que fala dessa questão de como o sueco que estabelece o ministério mais forte da Assembleia de Deus no Brasil, enfim, na primeira década do século XX. Só que ela tem vários segmentos, porque, por exemplo, a Assembleia de Deus da Vitória, que é do Silas Malafaia, ela é neopentecostal. Então, assim, a gente não pode mais fazer essa coisa tão acertada. A Assembleia de Deus é pentecostal. Mas, assim, de modo geral, sem tirar as dissidências, a Assembleia de Deus é pentecostal. A segunda igreja que mais tem adeptos no Brasil é a Batista, Que é tradicional. É histórica, né? A gente chama de protestante histórica. Ah, tá. Achava que era tradicional. O termo. É que tradicional, na verdade, por exemplo, os assembleianos são tradicionais. Entendi. Tradicional. São pentecostais tradicionais. Então a gente gosta mais da nomenclatura protestantes históricos, né? E aí tem os pentecostais, assim como a Cristã do Brasil também é uma igreja pentecostal tradicional, que é assim do início do século XX e tal. A IURJ, se eu não me engano, no último censo ela tinha 2 milhões. A Igreja Maranata no Nordeste, que é uma igreja neopentecostal que tem no Nordeste, se eu não me engano, ela tinha cerca de 4 a 6 milhões. Posso ter errado uma coisa ou outra então, na colocação. Os números da IURJ, de fato, são bem reduzidos. São bem reduzidos em 2010. Embora ela esteja mais de 100 países. Assembleia de Deus gigante, então. Posso fazer uma pergunta, assim, bem basicona? Então Sim. tá, existem os protestantes históricos, que seria... Presbiterianos, metodistas, batistas, Luteranos. E aí, luteranos, anglicanos. Sim. E aí, os pentecostais, qual é a diferença deles pros históricos? Por que eles vieram e têm esse outro nome? Sim, isso é uma questão mais doutrinária mesmo, assim. Tá. Tipo, tecnicamente, na composição, as populações são muito parecidas. Mas na questão... Por que pentecostal, né? Pentecostal vem de Pentecostes, que é o Espírito Santo que desce depois que Cristo vai aos céus e tal. E a gente vê que os pentecostais, eles têm uma doutrina bíblica, uma interpretação bíblica muito centrada no que eles chamam de dons do Espírito Santo. Que é a glossolalia, que é falar em línguas. Glossolalia é a língua dos anjos. É falar em línguas, pode ser dos anjos ou não também, né? Esse negócio dos anjos, sei lá. A Simonia dos Anjos. Simonia dos Anjos. Não, e sei lá, eu já vi também casos de expulsão que a pessoa fala a língua do capeta. Entendeu? Ok. Também, Entendi. não sei se São várias glossolalia isso, mas... sei, Por quê? Porque a pessoa expulsa lá, o padre faz o exorcismo lá. E isso não existe, por exemplo, num culto metodista. Então, depende do pastor. É variável, então é também teve um complexo. processo também de pentecostalização de algumas igrejas
protestantes históricos. Então é uma questão de doutrina mesmo, a diferenciação entre o porque assim, os pentecostal. históricos, os protestantes históricos, sei lá, eles têm uma herança da reforma protestante. Legal. Que os pentecostais, embora eles curtam a reforma protestante, eles não reivindicam essa herança como os presbiterianos, por exemplo, como que são os reformados, né? Que então, trazem essa coisa da leitura Lutero. da Bíblia. O Lutero é o cara que tira a Bíblia da língua do latim, do grego, do hebraico e traz pra língua vernácula em alemão. Então, as igrejas, assim, de modo geral... E tem uma questão também de como a gente vai pro céu. Sei lá, os pentecostais arminianos, os arminianos, eles acreditam que você pode ganhar ou perder a salvação. Tipo, oba, casei virgem, ganhei a salvação. Tipo, traí meu marido, perdi a salvação. Tá, essas coisas. Os presbiterianos que são calvinistas, eles têm uns que acreditam na predestinação. Que você já nasceu, tá determinado. Mas tem a dupla predestinação também, que alguns não acreditam, que é que você tá determinado ao céu ou pro inferno. Então, nossa, é um plano de aposentadoria. Sim. Tem várias, é a previdência que você quiser. Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, da metodista, só que esse negócio de perder a salvação me incomoda. Então, eu prefiro ficar na igreja presbiteriana, que eu tenho certeza que eu já tô salva. Porque aguentar esses crentes, vou direto pro... Tá, eu tenho mais uma pergunta. Não, só pra terminar, porque assim, e aí tem os neopentecostais. Isso, era essa a minha pergunta. Ótimo que você vai falar disso. Então, a questão dos neopentecostais é o modelo de culto. Porque, assim, de certa medida, é uma mistura doutrinária. Você não consegue, por exemplo, falar assim, sei lá, o R. Soares é arminiano. Assim, embora você possa fazer toda uma leitura do que ele prega, tal... não é isso, a centralidade da igreja não está no modo como se entende a salvação, não está no modo, no modo se se fala em línguas ou não. Nos dogmas, né, na elaboração teológica, talvez mais na interpretação que se faz da Bíblia, nos usos também dos símbolos religiosos e principalmente, né, na eclesiologia, né, que a forma em que eles entendem como a igreja deve ser. Esses megacultos, essas coisas de transmissão. Uma coisa mais showman. E assim, e essa coisa mesmo de essa coisa meio... catártica. Não só catártica, porque a catártica tem em todas as religiões, né? Não é isso, mas essa coisa mais mesmo assim, da estrutura, essas igrejas que parecem shopping, a questão da venda de livros muito grande, esses best-sellers, a redução de espaços de ensino da Bíblia, que são as escolas bíblicas dominicais muito comuns nas protestantes e nas pentecostais. Não tem tanto nas neopentecostais, pelo formato 3-4 cultos por dia, das 8, das 10, da meio-dia e tal. Essas igrejas mesmo que parecem se assemelham a um negócio. Funcionam como se fosse uma grande empresa. E que estão muito juntos com o mercado gospel, tanto da música, quanto dos livros, quanto das TV, sei lá, os DVDs. R. Soares tem TV a cabo de crente. Tipo, você compra um pacote só com coisa de crente. Se você que tem filho, vai assistir filminho bíblico. Se você tem adolescente, vai assistir, sei lá, A Guerra de Gigantes. Como que é aquele filme que eu adoro, que é dos carinha que jogam futebol americano? Vencendo Gigante, sei lá, que é o filme que o professor de educação física põe as criançadas pra orar, sabe? Então, e tem várias, assim, tem essa coisa mesmo mais do modelo, eu acho, né, Marjorie? Porque, sei lá, é uma salada doutrinária. Você tem assim, eu não consigo... complexo que eu não sou teóloga. Aspectos específicos que diferenciam um do outro, porque às vezes é um grande caldeirão. Sei lá, a IURD, por exemplo, que é neopentecostal, é super judaizada. O R. Soares não é tão judaizado como a IURD. Mas é um processo também meio recente. Eu acho que também tem alguns acadêmicos, alguns teóricos que fazem essa diferenciação entre as ondas do pentecostalismo e colocam o neopentecostalismo como essa terceira onda do pentecostalismo, né? Que o Ricardo Mariano, por exemplo, explica muito bem, professor da USP, explica muito bem isso. E tem vários pesquisadores que tentam caracterizar especificamente qual a diferença entre um e outro, né? Acho que uma coisa importante do neopentecostalismo que diferencia do pentecostalismo mais tradicional é também a influência dos cultos afro, né? A religião de matriz africana, ela é usada nos cultos neopentecostais, embora também haja uma demonização da religião de matriz africana, também há uma incorporação de alguns elementos, né? Como colocar o copo de água em cima da rádio. Não que as religiões de matriz africana façam isso, mas uma compreensão também de outro jeito de sacralizar coisas materiais ou de incorporar. O que significa colocar o copo de água na rádio, em cima da rádio? Algumas igrejas usavam isso como, não sei se ainda usam, né? Mas é uma forma de... benzer?
sim, uma forma de... Se não fosse o benzimento da água. Sim, benzer a água, por exemplo, tem alguns pastores, o pastor do chapéu, como que é o nome dele? O Valdomiro, ele... Pastor de chapéu. Não, porque essa imagem que eu tenho... levou a facada. Que o sangue dele foi usado na igreja. Então ele faz algumas coisas. Nem sabia. Há um uso de alguns elementos de religião matriz africana que são incorporados e também é uma forma de sincretizar também mais a religião, né? Você tenta vencer, não sei se é vencer a palavra, mas... A minha avó chamava de agorada. Ela botava água pra orar e depois dava pra gente tomar. Então, sei lá, passar uma pano, gripe, por exemplo, dizer que a igreja, a Iurde faz muito isso, né? Traz a água do Rio Jordão, traz terra de Jerusalém, de Israel, sei lá, diz que ele carrega uma coisa de sacralizar o que para o protestante, né, que é mais racional, e também com todas as aspas possíveis, né, porque também é uma ideia muito eurocêntrica, né, do que é razão e tal, mas isso não aconteceria para um protestante histórico, né, porque você tem contato direto com Deus, você não precisa de mediação nenhuma material para você receber a bênção. Até o uso do branco, né, o uso do branco, do sal grosso. Exatamente. São coisas que o Silas Malafaia faz bastante. O Edir Macedo faz bastante. À agenda política desses grupos, eu já escutei muito que alguns protestantes históricos, pelo menos nos Estados Unidos, não sei se tanto no Brasil, tem uma certa abertura, por exemplo, para pautas LGBT. Então, tem igrejas evangélicas, por exemplo, eu já fui quando eu estava lá em Los Angeles, eu lembro da igreja metodista, tinha aquele símbolo do combate à AIDS. Então, igrejas, não sei, no Canadá, eu lembro que em Toronto eu estava passando, tinha, sei lá, essa igreja é LGBT friendly. Tem uma certa abertura maior para essa questão dos homossexuais nessas igrejas protestantes históricas que nas neopentecostais não existe? Não dá para generalizar. Eu acho que isso é um dos elementos mais importantes até dessa conversa, por exemplo, de qualquer debate sobre religião e política e sobre evangélicos e política, é que não dá para generalizar, não dá para dizer ou os evangélicos fazem isso, ou as igrejas históricas fazem isso, porque é um campo muito amplo, muito complexo, muito diverso e plural. Então, dentro da igreja metodista, por exemplo, eu sou de tradição metodista, há igrejas que são que têm assumidamente um discurso progressista, tem pastores de aceitação. Ordenados gays também, não tem? Na Colômbia a gente teve uma pessoa que tem que foi ordenada, mas eu não conheço aqui no Brasil, eu também não acompanho muito a igreja metodista brasileira, mas é muito mais difícil. Eu tenho amigos, né, que estão dentro da igreja metodista brasileira ainda lutando por um espaço, não um espaço sacerdotal, assim, do clero, não, um espaço de estar na igreja mesmo, de ser leigo, de participar da igreja, da comunidade eclesial. Então, é muito difícil fazer qualquer afirmação mais geral. Entendi. Nos Estados Unidos tem muitas igrejas de tradição histórica, protestante histórica, que tem uma abertura maior, mas eu acho que há de tudo. Por exemplo, a igreja batista, né, da pastora Odja. Pinheiro, né? A Batista. Maceió. Agora, do campo, assim, falando de política, no campo moral, tende a igreja evangélica a ser mais conservadora? Do que qual? Do que a católica? Exato, boa. Exato. Eu acho, em relação... Olha, eu acho que a gente tem que assim, só pra voltar um pouquinho nessa questão das igrejas que são abertas, você tem, por exemplo, a igreja cristã metropolitana, a igreja cristã contemporânea, que são pentecostais. E que são abertas às LGBT. São igrejas inclusivas. A igreja Cidade de Muros, que inclusive, essas igrejas têm até problemas com racismo religioso, porque, assim, satanizam o Exu, satanizam, sei lá, fazem toda essa demonização das igrejas, das religiões de matrizes afro. E são igrejas inclusivas, né? Então, são pentecostais, e são pentecostais. Porque eles fazem uma parte, que é a parte sexual, né? Em alguma pauta mais específica, mas em outras continuam sendo muito tradicionais, muito conservadoras. Continuam sendo igrejas. Entendi. Porque a gente tem essa questão. E, por exemplo, sei lá, no Brasil, eu acho que a gente tem, na igreja luterana, por exemplo, em São Leopoldo, a gente tem um seminário bastante progressista na questão de gênero. Mas eu não sei se a luterana já ordenou algum seminarista que discuta essa questão de gênero, que se assuma homossexual como pastor. Porque se você tem até em algumas religiões que essas pessoas estudam teologia, debatem teologia, ensinam nos seminários, mas elas não têm essa legitimidade, esse reconhecimento enquanto uma pessoa que tem funções eclesiásticas na igreja. E aí, por exemplo, quando a gente vai pensar em congresso, né, Congresso Brasileiro, quem tem mais cadeiras lá no Congresso Brasileiro é a Igreja Assembleia e a Igreja Batista. Não são as igrejas neopentecostais. Embora a IURJ agora tenha aparelhado o PRB, e tenha aparelhado bem o PRB, porque antes o Edir Macedo tinha deputados em vários partidos, agora
agora ele concentrou tudo no PRB. Ele tem acho que 14 cadeiras ou 13, eu não olhei muitos números. Bastante, hein? Só que você na frente evangélica, você tem cerca de 105 pessoas, 105 deputados. Nossa. Então, quando você vai ver para os 105 deputados, a IURD, ela parece ter esse poder todo, mas a Assembleia de Deus tem mais cadeiras, a Batista tem mais cadeiras, que são igrejas extremamente conservadoras na questão moral, sexual, conservadoras na questão financeira mesmo, assim, então, ou seja, e na questão do comportamento moral de modo geral, assim, do racismo religioso e tal. Por exemplo, outra pessoa que é da bancada evangélica é a Benedita da Silva, que é da Assembleia de Deus. Entendeu? Então, se você tem uma variação bastante grande, o que acontece, que aí é a minha grande crítica à mídia, André, que a mídia construiu de uma maneira que parece que as igrejas pentecostais, elas são fundamentalistas, de modo geral, todas. Você não pode falar que a igreja cristã de Cidade de Refúgio, cristã metropolitana, é fundamentalista. Embora eles tenham conservadorismo, eles não são fundamentalistas, e eles são neopentecostais. Por exemplo, a igreja Renascer Praise. Assim, é muito complicado falar de modo geral que ela é uma igreja fundamentalista, porque ela é uma igreja para jovens. Claro. Então, em certa medida, embora os Estevão, os Hernandes, que é a Sônia e o Estevão, tenham posturas extremamente complicadas frente à privatização das coisas, frente aos direitos trabalhistas, né, que eles apoiam esse atual governo, as igrejas deles não podem parecer fundamentalistas, porque basicamente o público deles é jovem. E é tipo a bola de neve. Bola de neve, exatamente. Como que é a bola de neve? A bola de neve é o maior caô que existe na face da terra, sabe? Eu falo que é os crentes de coque samurai que gostam de fumar uma maconha e tomar uma cerveja, só que é macho patriarcal total, tipo machonaria, sabe? Então, eles, assim, outro dia tinha umas meninas até da minha igreja que estavam frequentando os cultos de meninas da igreja Bola de Neve. E aí eu comecei a prestar atenção nos discursos, um discurso super reacionário, de você ser submissa, de você, sei lá, Bíblia rosa, não sei. Então, só que usa piercing, alargador, tatuagem, fuma um beck, tá tudo bem, sabe? Entendi. Por exemplo, outra igreja aqui, outro movimento que é super complicado é esse movimento chamado machonaria, que é resgatando os valores patriarcais dos homens, que é liderado por um cara que chama Anderson Silva, se eu não me engano. Que você paga, tipo coach de macho escroto. Entendi. E aí o cara é tipo assim, ele cobra R$2.000 pra você ficar um final de semana lá aprendendo a ser macho patriarcal. Aí você vai olhar as fotos, tudo aqueles caras, tipo, lenhador, camisa xadrez, barbudão, marumbá, urbano, que a gente chama. Tatuado, assim, é tipo um cara que se eu topasse na balada, eu até, trocaria uma ideia com ele. Mas o cara abre a boca, ele fala do resgate patriarcal da masculinidade. Então, assim, é super complicado, porque existe uma diferença entre fundamentalismo e conservadorismo, que são igrejas conservadoras, mas não são fundamentalistas, que, por exemplo, não acham que a política tem que ser de acordo com a igreja, embora... Então, assim, que não tem esse no seu discurso de púlpito, entende? Essa ideia... Desculpa, claro. Retomando a coisa do catolicismo, os católicos também, às vezes, se unem aos evangélicos pra barrar pautas, né? Exatamente. E você tinha perguntado, né, amigo? É mais conservador? Eu acho que em algumas coisas é igual, não sei. Não, gente, o kit gay uniu o que Lutero separou. Sério, cara. Lutero separou. Lutero fez a reforma protestante, falou pra igreja católica, vocês vão tudo pro inferno, que ficam vendendo salvação. Aí veio o kit gay, dane-se Lutero, vamos se juntar. Então, mas hoje a agenda da igreja católica, ela dialoga muito com a igreja protestante? Ou? Sim, então as lideranças, mas a ideologia, por exemplo, a ideologia de gênero, com todas as aspas também que merece, é um projeto católico, né? Um projeto orquestrado no Vaticano. Que hoje outras igrejas, né, que também compactuam com essa agenda, se juntam, como a Simone falou. Há um ecumenismo, eu chamo às vezes um ecumenismo do mal também, né? Porque um ecumenismo para tirar direitos se junta. Quando é para algumas pautas teológicas ou algumas pautas que sempre foram contrárias, há uma diferença, mas é um ecumenismo quando se trata de pautas morais. E aí eu queria aproveitar essa deixa da pauta moral para mencionar também o fato, já mencionei antes, né? A questão da hegemonia católica e o silêncio que há em relação ao poder que o catolicismo ainda tem no Brasil, né? Sim. Porque ele não aparece na América Latina, então tem uma hegemonia, um poder político que todo mundo fala, e é importante sempre lembrar, né, do acordo entre o Vaticano e o Brasil, né, assinado pelo ex-presidente Lula. Como é que era esse acordo? Em 2009, e
com o decreto em 2010, e é um decreto que basicamente faz isenção tributária para a Igreja Católica, mas ele simplesmente mantê-la, né, na verdade. Destaca a contribuição da religião católica no ensino religioso, e é um compromisso de cooperação para a valorização dos bens culturais católicos. Na verdade, é uma ratificação de uma relação que já existia, né? Na época, o Senado debateu sobre isso e falou, não vai Lula, mudar... Né? No governo Lula. Não vai mudar muita coisa, tipo, é simplesmente reconhecer... É institucionalizar, né? Institucionalizar uma coisa que já é também. Porque a invisibilidade para a Igreja Católica, ela é garantia de poder. Claro. A invisibilidade para a Igreja Católica, ela é garantia de poder, porque assim, por exemplo, quando a gente vai para a área de direitos humanos, por exemplo, você tem a Caritas, você tem que em certa medida tem até uma agenda progressista, mas o que me incomoda é o fato de tudo que é... Porque assim, eu tenho um texto que eu publiquei no Just também, que eu faço comparação, foi uma coisa meio louca, assim, né? Eu fiquei, vou falar da Constituição de 1824, aí vou comparando que conforme a gente vai tendo constituições, a gente vai minando o poder da Igreja Católica no governo. E o que tem hoje é um movimento de retomada desse poder. Porque cada vez que você escrevia uma Constituição, seja promulgada ou outorgada, seja pelo rei, ou seja uma coisa discutida como a cidadã, que eu acho que é o auge de minar o poder da Igreja Católica, você tira da Igreja Católica esse poder que ela tinha de fórum, que as igrejas tinham de fórum, os padres tinham de escrever certidão de nascimento, certidão de casamento, então, seja, e aí, sei lá, as rodas dos excluídos, as santas casas, os orfanatos, toda essa parte da assistência social do Império e da República Velha e da República Nova foi feito pela Igreja Católica de modo institucional. Tanto é que as santas casas, elas têm todas investimento público, porque o que eu posso dizer, o Império naquele momento não disponibilizava hospitais para a população, e quem fazia isso era a Igreja. E essa invisibilização faz com que parece que o problema do entramento da religião no Brasil é só um problema recente, não é um problema que vem desde a colonização, que vem desde quando se demonizou os negros, se desumanizou os negros, se discutiu se os negros tinham alma ou não. E tem um quadro do Debré, que eu gosto muito, que é do século XVIII, que são pretas novas indo para o batismo. Então, ou seja, as pessoas negras vinham para o Brasil. O que a Igreja Católica reivindicou? Reivindicou que elas não fossem maltratadas, não fossem estupradas, ou se fossem desumanizadas. Não, ela reivindicou que fossem batizadas para não serem pagãs. Para elas estarem sob o poder da Igreja. Então, seja... Só que hoje a gente evidencia bastante as práticas evangélicas, porque as igrejas evangélicas, em certa medida, elas... E aí eu gostaria de falar dessa questão do mercado financeiro com as igrejas neopentecostais. Porque a Igreja Católica, por uma questão mesmo de doutrina e de comportamento e de como ela se coloca no mundo, embora ela apoie todas as agendas liberais, embora os seus deputados votem nas agendas liberais, ela não pode publicamente se colocar a favor da teologia da prosperidade. Não pode. Isso é um problema teológico grave para a Igreja Católica. E as igrejas neopentecostais podem. E aí, quando eu falei no começo da minha fala dessa questão dos Estados Unidos, da década de 80, que todo esse modelo, assim, não é só o reality show que a gente importa, não é só BBB, não é só esses programas de culinária, que tudo vem importado, mas o modo dos evangélicos neopentecostais mais recentes se posicionarem nas mídias também é de um plano aí que vem sendo desenvolvido nos Estados Unidos e que arrecada muito dinheiro. E a gente não pode negar que todos esses países que estão dando essa guinada à direita por um protagonismo dos evangélicos, eles têm um forte apoio americano na situação política do país. E a agenda moral, ela tem... Qual que é o grau de influência disso e como que isso influencia na América Latina como um todo, nesse momento? Isso me lembra muito a questão do aborto na Argentina, né? Sim. Porque as minhas amigas argentinas, elas têm plena convicção de que o fato do aborto não ter sido aprovado vem do lobby da Igreja Católica. Eles chegaram muito perto de conseguir a legalização no ano passado. E eles têm certeza que elas falam assim, se o Papa não fosse argentino, a coisa teria sido diferente. Porque significaria muito, né? Pô, o cara é argentino e dentro do país do Papa, os caras conseguem atropelar a Igreja e todas essas crenças e aprovar uma pauta que é a pauta mais polêmica, né, dentro dessas pautas morais. Enfim. Sim, então, para algumas pessoas que fazem uma análise mais de conjuntura política, a agenda moral e principalmente a questão de direitos sexuais e reprodutivos na América Latina, ela é transversal, né, ao contexto, à região
latino-americana. Para algumas pessoas é uma mostra de uma retomada também de um poder, de uma hegemonia católica que perdeu esse poder, e é uma tentativa de retomada. Então, a ideologia de gênero seria, né, uma pauta bem... Porque é uma pauta, é uma agenda, um projeto teológico bem estruturado, né, super bem avaliado, com uma perspectiva global do que seria, de novo, retomar o controle dos corpos das mulheres, né, porque depois de todo o movimento feminista e todas as conquistas, então uma retomada desse poder que é também transversal na América Latina. E aí, por exemplo, você mencionou no começo, né, a questão do plebiscito para a paz em 2016 na Colômbia, que ele esteve marcado fortemente por um lobby das igrejas evangélicas, através de fake news também, de superdifamação de algumas lideranças políticas, sobre o impacto na questão de gênero que o texto para a paz tinha, né? Então, porque falava de uma equidade de gênero, porque falava de como o processo de paz deveria atingir diferentemente as mulheres e os homens, enfim. Tinha muito claro isso no texto, isso foi um dos elementos que fez com que o não prevalecesse nesse elemento. E outras questões, né? A gente vê as últimas eleições, né? 2018, no Brasil? 6 países da América Latina tiveram eleições em 2018, né? Costa Rica, Venezuela, México, Brasil, Colômbia e Paraguai. E em todas teve disputa religiosa e teve influência religiosa. A gente também lembra, bom, no Brasil, não só agora, mas no governo, na candidatura da Dilma. Na primeira candidatura da Dilma. Teve muita... Ela beijou a mão da Assembleia de Deus. Sim, lá. mas a questão do aborto, né? Teve toda o aborto foi o que usaram pra bater nela. Foi usado pra combater, sim, pra bater nela e para, né? Não, eles ficaram pressionando até ela dar uma declaração pra dizer que era contra. Até ela falar alguma coisa, os caras ficaram em cima e foi um retrocesso tudo aquilo, né? Essa pauta, essa agenda moral é muito importante porque eu acho que ela consegue controlar os corpos, né? O que tá por trás da agenda moral é o controle dos corpos, a manutenção de um poder, a manutenção do status quo, que se as igrejas abrirem mão, vão perder muito. Então, não pode, nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica poderia fazer isso. Mas tem um interesse muito específico da Igreja Católica nisso. Agora, em relação ao controle dos corpos, através dessa disciplinarização toda, e já dizia Foucault no caso, aconteceu aí dos conselhos tutelares serem dominados por evangélicos, né? Eu tenho uma teoria que discorda um pouco do senso comum, de modo geral, nisso. A questão dos conselhos tutelares. Mas isso seria... O que seria o senso comum aí, que eu já tô perdido? Que os evangélicos dominaram essa eleição. Tá, beleza. Porque eu fui votar, pro Conselho Tutelar, nunca tinha votado na vida, porque tava rolando nos grupos de WhatsApp, tipo, gente, precisa... Ninguém se importava com isso. Precisa se manifestar, porque os caras vão ocupar o negócio. E eu lembro que eu e minha mãe, tipo, mano, pega seu título de eleitor, vamos lá escolher os candidatos progressistas. Isso criou uma pane, né? Então, agora eu vou soltar uma bomba. Solta a bomba, amiga. A esquerda, de modo geral, e as pessoas, principalmente a esquerda intelectualizada, tá, assim, muito pouco interessada nas pautas das mulheres e das crianças. Então, ou seja, onde que a igreja evangélica e a igreja católica se cria? Na pauta das mulheres e das crianças. Quem tem abrigo pra mulher que sofre violência? É o PT? É o PSOL? Não. É a igreja católica. Por exemplo, a de Capão Redondo, que a Valéria estudou, é um abrigo da igreja católica. Quem que tá aí preocupado em saber se a menina tá sofrendo estupro ou não, se a criança tá usando drogas, ou se os pais estão em condições de não... Assim, não é a esquerda. Então, esse negócio que as igrejas dominaram a eleição, não. Elas sempre dominaram. O que aconteceu é que a esquerda perdeu, de modo geral, poder no executivo, no legislativo, também tá perdendo poder no judiciário, porque a gente tem um judiciário cooptado pelo... Não, conservador não, é canalha. Porque ele sempre foi o mesmo, ele foi cooptado pela essa pauta aí evangélica. Então, que espaço sobrou pra esquerda? O espaço que ela nunca quis. Então, porque a gente sabe que os conselhos tutelares, eles sempre foram formação de lideranças nos municípios. As pessoas sempre começam pelos conselhos tutelares para depois se lançarem vereadoras e até prefeitas. A gente sabe que o conselho tutelar, ela é uma bandeira regionalizada de política.
não é uma bandeira da LESP, no caso de São Paulo, não é uma bandeira da Câmara dos Deputados Federais, do Senado ou dos Executivos, mas é uma bandeira dos vereadores. Então, ou seja, aí as pessoas, os evangélicos estão dando... Não, meu filho, isso sempre existiu. Os evangélicos sempre dominaram. E não só os evangélicos, muito mais os católicos e, pasmem, os espíritas kardecistas, que são extremamente conservadores, extremamente complicadíssimos, porque na bancada da Bíblia, que inclusive essa bancada que está defendendo a questão do kit gay, da ideologia de gênero e tudo mais, não é só evangélicos, você tem evangélicos, aí de todas as matrizes, protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais, você tem os católicos, mas você tem os espíritas kardecistas. São cristãos também, né? Então, eu gosto de chamar de religiões de matrizes cristãs. De matrizes cristãs, mas é que a gente não evidencia isso. Sim. E aí depois parece, nossa, então, os evangélicos estão dominando tudo. Não, esse é uma estrutura que vem sendo formada desde o primeiro programa evangélico que foi publicado num sábado de manhã, porque antes o Silas Malafaia tinha programas de sábado de manhã, depois passou pro domingo de manhã com a R. Soares, depois eles passaram pra semana, porque eles começavam com os horários mais baratos, que era sábado de manhã, domingo de manhã, durante a semana de manhã, depois eles começaram a ter no horário da novela o R. Soares na Gazeta, se eu não me engano, aí depois eles começaram a ter horários à noite também. Mas então essa estrutura de poder evangélico, ela não nasceu assim da noite pro dia, ela a gente vem que se deu conta agora, Sim, mas ela já estava ali, inclusive nos conselhos tutelares. Mas é porque ela estava ali dando apoio pro governo que todo mundo queria que estivesse. Ela estava ali de mão dada com o Lula, estava ali de mão dada com a Dilma. Nossa, eu acho que você pode retomar isso, aproveitando esse gancho, porque acho que a gente fala muito do... Não me odeiem! Não, mas eu acho isso muito importante, isso que você tá falando, porque a gente fala dos evangélicos como se eles tivessem, tipo, realmente surgido como força política maior para apoiar o Bolsonaro e esquece que eles já estavam por trás, muitas vezes, do apoio a governos populares e ao governo Lula e também Dilma. ao governo Dilma, pelo menos aos primeiros governos da Dilma até. Não, autopromoção da coluna, feministas. Tem um texto que eu faço sobre a Marcha para Jesus. E que eu falo de uma cena em 2009, quando o Lula assinou o Dia Nacional da Marcha para Jesus, que está no calendário oficial do Estado, que o Silas Malafaia, a Bispa Sônia Hernandes, o Estevão Hernandes, o cara do Brasil para Cristo, e Sara Nossa Terra, que eu não lembro o nome, e o Edir Macedo oraram pela saúde da Dilma quando ela estava cancerosa. Sim. Graças a Deus. Então, mas a questão é que o que desejaram pra ela depois que ela morresse de infarto, que ela... Entende o que eu tô dizendo? Políticos disseram isso. Era o demônio, então, a questão, ainda bem que a Dilma se tratou, não é essa questão. A questão é que hoje a igreja jamais oraria se a Dilma tivesse cancerosa. Que coisa. Não, os é evangélicos, assim, de modo geral, essa igreja que eu tô dizendo, né, do poder. Não, quem tá dentro da igreja são os fiéis, que é outra coisa. Mas, por exemplo, essa história de comemorar a morte do neto do Lula, essa de escarnecer da Marisa quando ela faleceu, a dona Marisa quando faleceu, até mesmo do irmão do Lula, coisas que partiram nos WhatsApp, dos cidadãos de bem católicos. Mas a igreja também não deveria ter a função de fazer o resguardo moral de não deixar fascistizar esse processo que está acontecendo aqui no Brasil? Bom, eu acho que... Quem vai fazer isso? Quem vai liderar esse processo? Sendo que é Não é de interesse. Não há uma igreja que há esse monte, que é um campo religioso em disputa, muito plural, é isso. Tem os metodistas, uns progressistas, outros mais conservadores. Então, quando você diz a igreja deveria salvaguardar, mas para onde você apela? Quando a Simone estava falando, eu fico pensando aqui que, de fato, o cristianismo tem um histórico de contradição enorme. Sim. Não, em relação ao fascismo, você tem toda a razão. O cristianismo os papas assinou um acordo com Mussolini. Gente, o Hitler era absolutamente, terrivelmente cristão. É verdade. Não, gente, as cruzadas, a colonização, então, não há preocupação no cristianismo com uma coerência teológica ou com um valor moral. Não há coerência. Então, tanto que quando você vai para as pautas da bancada evangélica, então, redução da maioridade penal, por exemplo. O decreto de armas, que era um texto que eu queria mencionar da revista Sur, são dois textos que eu queria mencionar. Sim, claro. Que trabalha muito essas questões. E o texto do ICER, né, Instituto de Estudos da Religião, são duas pesquisadoras, Cristina Vital e Ana Carolina Evangelista, que escrevem esse texto, sobre as estratégias eleitorais em 2018. E elas meio que mapeiam, é uma pesquisa maior do ICER, né? E a revista Sur publica uma parte dessa pesquisa, onde elas mapeiam mais ou menos
elas pesquisam o comportamento das candidaturas evangélicas no Legislativo de 2018, né? E elas falam de 3 grandes pautas que seriam das candidaturas evangélicas: a agenda moral, a agenda de segurança pública e o combate à corrupção. Então, a partir dessas 3 que os evangélicos nas candidaturas se articulam. Porém, nessas 3 também há uma divergência. Isso é apontado pelo texto que é da Silvia Souza, né, que é advogada da Conectas, e ela escreve sobre bancada evangélica e decreto de armas. E ela mostra como em determinadas pautas há uma convergência, em outras há uma divergência. Parece que nunca dá para saber exatamente qual a posição. Mas uma coisa que a Silvia diz, em relação à pauta moral, pelo menos a Frente Parlamentar Evangélica, ela não abre mão dessa pauta. É muito difícil. Por exemplo, você pega a Benedita da Silva, super progressista, né, de esquerda, mas em relação ao aborto, ela tem sua posição contrária. Então, ela é da bancada e ela, nessa parte, ela vota nesse sentido. Mas quando se trata de segurança pública, ela é a primeira que está contra a redução, ela está contra a redução da maioria penal, contra o decreto de armas, porque ela tem uma ideia do que é defender a vida, por conta também do seu histórico de luta, né? Claro, é legítimo também, né? Vamos combinar que nem tudo é 0 ou 1, tem que ser né? também coerente ou assumir todas as pautas. É, uma esquerda unificada. E não dá, até porque a laicidade, a ideia da laicidade, o Estado laico, é essa possibilidade que a pessoa possa acreditar no que ela bem achar que tem que acreditar, né? Então, se você acredita que o aborto é pecado, então, talvez para a Benedita da Silva seja, ela tem direito de ela se manter nessa posição. O problema é quando essa posição quer ser colocada para todo mundo, e quer ser... Não aceita também as divergências. Claro, por exemplo, se as pautas todas são conservadoras, o que fica também, né? Então, esses 2 textos, eles mostram um pouco as convergências narrativas, o discurso, como ele muda dependendo do jogo político, e às vezes o jogo político, ele só instrumentaliza um discurso religioso mais do que uma vontade, de fato, de evangelizar o Brasil, ou uma vontade real da bancada evangélica de dizer, Deus vai estar acima de todos, como o Bolsonaro diz. Às vezes não é isso, é mais uma pauta política muito clara, que se serve de estratégias e usa discursivamente a religião para pautar uma coisa que é necessidade do partido, que é interesse econômico e político. Então, as complexidades são apontadas nesses 2 textos. O do decreto de armas, ele mostra muito bem também a divergência que há dentro da bancada evangélica, a favor e contra, umas pessoas dentro da bancada evangélica totalmente contra e outras totalmente a favor. Então, quando você faz essa pergunta, é muito difícil. Quem queria liderar um processo de, vamos chamar a igreja para se opor ao fascismo, por exemplo, para se opor a esse movimento conservador? Mas quem que puxa isso? Claro. Quando não há uma base tão homogênea, né? Nem dos atores religiosos, nem dos atores políticos. Simone, queria que você falasse um pouquinho do teu texto, do Cristo, como que era o cristofascismo. O cristofascismo, quem tem usado muito esse termo é a Nancy Cardoso, que é uma teóloga maravilhosa, que está na Cristianeide agora, né? E ela é metodista, teve na Pastoral da Terra há muito tempo, ela é total exceção dentro da metodista, e ela começou a usar esse termo no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro a situação é muito complexa. Sim. Né? Então, Simone, essa união que tem entre a milícia e as igrejas no Rio de Janeiro. Então, a gente não fiscaliza a igreja, então a igreja é o melhor lugar para lavar dinheiro da milícia. Então, tem estruturas legais e legislativas de proteção à igreja que facilitam essa vinculação entre os milicianos e as igrejas. Porque quem vai dizer, quem vai falar que a igreja não recebeu 500 mil de doação numa manhã de quarta-feira? Tráfico, milícia e igreja, né? Sim, porque o que acontece? Você tem sérios dispositivos legais que permitam que aconteça essa corrupção e esses crimes fiscais, por exemplo, dentro da igreja. Então, nesse âmbito mesmo, dessa união entre milícia, igreja, tráfico e igreja, a Nancy começa a usar esse termo cristofascismo.
porque são atitudes fascistas que são feitas em nome de um certo Cristo. Então, por exemplo, quando os traficantes evangélicos expulsam as pessoas de religiões de matrizes africanas dos morros. Então, isso é feito em nome do quê? Porque isso é pecado e a gente é evangélico. Então, esse Cristo-fascismo, né? Então, eu acho que vale a pena quem tá aí nos ouvindo seguir as redes sociais da Nancy, o trabalho dela na Christian Aid, e a Tepali, que é a rede de teólogas latino-americanas, de pastoras e líderes religiosas, né? Líderes cristãs. E, enfim, e aí quando eu escrevi aquele texto da Bolívia, eu quis dar uma dimensão não historiográfica, porque é muito recente, eu começo a falar de 2006 pra cá, porque essa postura frente ao governo do Evo Morales é uma postura que a igreja neopentecostal na Bolívia e também as outras modalidades de igrejas evangélicas, como pentecostais históricas, elas assumiram desde que um sindicalista assumiu a presidência da Bolívia, enfim, que ele reestatizou um monte de coisa que era privatizada, teve autonomia econômica que a Bolívia não tinha, deu regras para a exploração do gás boliviano, então, ou seja, ele teve uma série de medidas que desacreditavam, assim, o mercado naquele país, né? E o Evo Morales, ele inventou muitas fake news desde 2006, que ele não ia deixar mais Bíblia entrar na Bolívia, que ele ia desapropriar os templos religiosos, que ia ser errado. Quem inventou essa fake news? Então, ou seja, como foi modelo à la Bolsonaro. Tá. Então foi se difundindo. WhatsApps da vida, redes sociais. Tem uma pesquisadora que eu esqueci o nome dela, me perdoe, alguma coisa Mantovani. Tá. Que ela foi até secretária do André Singer, quando o André Singer estava na comunicação da Dilma, que ela fala das correntes de e-mails que a gente recebia pelo Yahoo. Lembram daquela com fotinho de bebê picadinho, de aborto? Não. Ou seja, o avô. Então, ou seja, essa lógica de corrente, ela existe desde as correntes do Orkut, sim, das correntes do Yahoo, dos e-mails, que naquela época era IG, Yahoo, AOL, UOL, tal, né? Hoje, então, ou seja, essa tecnologia do WhatsApp só se tornou mais efetiva, mas essa de disseminar via e-mail que você não sabe de onde que veio, isso foi muito utilizado na Bolívia também. Não posso dar detalhes porque eu não tenho conhecimento específico, mas eu falo assim, que na década de 2000, as correntes de e-mail foram muito utilizadas. Enfim, para voltar ao caso da Bolívia, então a igreja sempre, o ano passado, quando eles começam a discutir o Código Penal, que a Bolívia, sendo um país com ainda muitas populações indígenas, que não sejam de floresta, mas que sejam com essa etnia preservada, né? Com essa questão étnica preservada, ela é alvo de muitos programas missionários, programas missionários. E o contexto de sequestro de pessoas, que é tipificado como sequestro, mas é você tirar pessoas do seu local de vivência e trazê-la para morar na cidade, para morar na igreja, e tirar essa pessoa do seio familiar, da sua cultura, ela, de certa maneira, ela acontece muito na Bolívia, assim como acontece no Brasil, por exemplo, com a filha da Damares, que todo mundo fala, ela foi lá, pegou uma criança indígena e começou a criar, e a gente não sabe como foi esse processo, né? Isso é muito comum, é muito comum nos países da América Latina, Venezuela também, aqui na fronteira com o Brasil, isso acontece bastante e tal. Aí eles colocaram no Código Penal que sequestro caracterizado por grupos missionários seria crime, que acho que de 7 a 12 anos, eu não lembro direito aí o período de prisão. Criminalizar a catequização. Então, mas é criminalizar a tipificação de sequestro. Que é tirar do lugar pra exatamente, fazer pra trazer a pessoa... Tipo, um exemplo são os arautos do Evangelho, que saiu até no Fantástico. Então, tipo, essas práticas de tirar as pessoas, as crianças das suas comunidades e trazer pra dentro de instituições religiosas e tal. E as fake news distorceram esse texto porque é um texto mal redigido. O Código Penal da Bolívia do ano passado, vamos combinar, e vocês que são do direito, depois vocês discutem isso melhor, mas ele tem uma escrita muito complicada. Mas eles distorceram esse trecho para dizer que estavam sendo criminalizada a evangelização. Tanto é que em janeiro o Evo Morales revoga. Ele não consegue sustentar isso. Ele volta atrás. Ele revoga. Só que em janeiro começa essa crise, mas que aí o Cabacho, ele toma a frente, né? Enfim, toda essa questão que toma a Bolívia. Mas por que eu quis escrever esse texto? Pra gente mostrar que não é uma coisa que aconteceu, uma pessoa acordou e falou, nossa, não quero mais o Evo Morales, vamos juntar os crentinhos e vamos pra rua tirar ele. Então, ou seja, você tem todo um processo... Coisa aqui também, né? Não foi do dia pra noite que se voltaram contra o PT. Mas eu acho que uma diferenciação que tem entre o PT
e o Evo Morales é que o PT conseguiu assimilar e absorver esses grupos religiosos que estão nessa questão da teologia da prosperidade, da questão do mercado por um tempo o suficiente para ele conseguir se manter estável. Sim. Embora o Evo Morales se mantenha tantos anos no poder, isso é absolutamente questionável, porque assim, é complicado uma pessoa que se reelege o tempo inteiro, enfim, que muda a Constituição para poder se reeleger. Não vou entrar nessa seara, mas ele sempre teve governos muito instáveis. E ele nunca conseguiu incorporar essa galera ao apoio dele. Justamente por ele ser, eu acho que ele se declarou, não só porque ele se declarou indígena, porque ele se declarou um sindicalista, um socialista. A coisa do Estado plurinacional, né? Porque uma coisa que eu também queria... Não só a europeia. Sim, e que eu queria... Não, eu acho que uma coisa que eu queria pontuar bastante, sim, nessa questão dessa coisa que a Marjorie estava falando, quem vai liderar esse levante antifascista? Porque quem está liderando o levante fascista são os partidos políticos vinculados a pessoas importantes na religião. Então, ou seja, é essa junção, Silas Malafaia apoia fulano, Marco Feliciano é pastor e é... Nos partidos de esquerda, a religião sempre foi uma pauta que não foi levada em consideração como constituição social, mas como escolha das pessoas. Embora o PT tenha se erguido por causa das bases católicas, das comunidades eclesiásticas de base. O que acontece? Só que você nunca viu um líder católico lá, assim, não, de modo geral, a gente sabe que tem pessoas que se dominam padre e tal, enfim, que estão na igreja, no Partido dos Trabalhadores. Mas a gente nunca viu isso ser uma pauta que estivesse presente nas discussões, que valorizasse esses evangélicos progressistas, esses católicos progressistas, de se assumirem dentro da política e dentro do partido como tal. Justamente por a gente confundir essa questão do Estado laico, não, a gente não vai reivindicar as nossas religiões porque aqui é uma política laica. Só que, por outro lado, ele sempre esteve enraizado nas religiões, porque se 86%, segundo o censo de 2010, como a Marjorie disse, da população brasileira é cristã, não é possível fazer movimento social sem os cristãos. Sim. Então, os cristãos, os evangélicos ou católicos, de modo geral, eles estão presentes nos movimentos sociais, eles estão presentes nos movimentos progressistas. É que agora a gente está se vendo impelido a buscar essas pessoas para que ela converse com essa base que não se vincula mais à esquerda, justamente por toda essa conjuntura moral, por toda essa conjuntura, enfim, desse levante reacionário que está muito vinculada à religião. Né? Então, ou seja, eu acho que a gente tem que entender a religião como constituição social de uma população. O que está acontecendo é que os reacionários, os fascistas, eles estão sabendo conversar, é como se um partido que se elegesse elogiando o carnaval, como um partido que se elegesse elogiando o futebol, entendeu? Tá conversando com essa constituição social que tem um apelo populacional e que agora os partidos de esquerda estão desesperados tentando procurar dentro de si essas possíveis lideranças religiosas, que entende-se que você não quer fazer uma política religiosa, você quer fazer uma política com os religiosos. Que é necessária, né? Sim. Ótima reflexão, acho que pra gente encerrar aqui. A gente estourando o tempo Mas aqui. É que é muito complexo o debate conversando com vocês. Com certeza, fantástico. Que a gente ainda tem muito a aprender sobre não generalizar, eu acho que esse fenômeno, não tentar categorizar ele necessariamente como algo recente, mas sim como algo histórico, que tá nas bases da fundação do nosso país, né? Mas, nossa, muitas reflexões e eu acho que vocês têm que voltar aqui algum dia pra gente continuar. Ano que vem tem eleição. Sim. E é municipal. E eu acho que as igrejas têm um papel fundamental dentro das eleições municipais, eu acho que o que vai acontecer em algumas cidades chaves em que eles já estão no poder, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, que você estava mencionando. Osasco, que ninguém presta muita atenção. Mas Osasco? Que é totalmente dominado pelos evangélicos. Bom, mas eu acho que você deu um ótimo gancho da gente trazer por conta das eleições ano que vem. Sim, e Marjorie... Queria saber, na editora executiva, né? Diretora executiva da revista Sur, como que a gente acha a tua revista? A revista da Conectas, né? Então, a revista da Conectas é sur.conectas.org e ela está disponível em espanhol, português e inglês, todos os nossos conteúdos. Essa edição tem 26 textos, entre arte, fotografia, estudo de caso, entrevistas. Convido todos e todas para que deem uma olhada também. Tem vários textos interessantes e super agradeço também a divulgação desse conteúdo aí. Super legal. Nossa. Obrigado a presença de vocês, Marjorie, Simoni. Obrigada eu pelo convite. Valeu, gente. Vocês arrasam falando.
Quero muito receber vocês de novo, de verdade, não tô falando por falar, não. Sim. Então, Gente, obrigado pelo programa, a gente se vê. valeu aí, Rádio Brasil Atual. Queria agradecer ao Renan, que é nosso editor. Ele tem uma produtora chamada Filmes de Reis. Não sei se você sabe, mas ele faz todas as edições maravilhosas do nosso podcast. Também faz edição de alguns vídeos do Just, que estão no YouTube. Se vocês quiserem algum dia, algum trampo responsa, uma galera que faz... Manda nosso mexe com e-mail. audiovisual, entra no www.filmesderei.com. Exato, então fechou. Isso. Ou se não, manda lá no nosso e-mail que a gente passou no começo e a gente faz o contato também. Faz o contato, faz a ponte. Beleza. Valeu, gente. Até a próxima semana. Até. Um beijo.